Salve, salve meus amigos, Jova aqui. Vamos fazer a simulação do GE aqui, Campeonato Brasileiro. Vou tentar ser o mais imparcial possível, tá? Eu vi muita gente fazendo esse tipo de simulação, mas não sendo imparcial. Correto? Vamos lá, primeiro jogo aqui da 28ª rodada, Flamengo e Fluminense no Maracanã. Puta, é clássico, hein, meu? Que é clássico. Fluminense jogou muito bem aquele jogo contra o São Paulo, né? Talvez tenha o retorno já do Nenê contra o Flamengo. Vai ser um jogo difícil, né? Bom, vamos lá. Jogo complicado aqui. Vamos lá, vou colocar 1 a 1, tá? Tentando ser imparcial aqui. É um clássico difícil. O Fluminense tem um time até que bacana, né? Aí tem o clássico Palmeiras e Corinthians aqui no Allianz. O Corinthians vem de uma melhora muito grande, né, no Campeonato Brasileiro aí com o Mancini. Também vou colocar um empate. É um resultado possível, né? Atlético e Santos. Bom, Libertadores. Libertadores, se eu não me engano, para o Santos a semifinal contra o Boca vai acontecer somente depois do dia 10, correto? Então o Santos deve jogar contra o time titular contra o Atlético aqui, né? É complicado. O time titular do Santos com o Marinho completo é um time difícil de ser batido, correto? Então vou colocar um empate também, tá? O Atlético tem um bom time, mas o Santos completo também tem um excelente time. Vamos lá, Sport Fortaleza. Vou colocar um 0 a 0 aqui, tentando ser o mais imparcial possível, tá, pessoal? Ceará e Inter. O Ceará é um time muito difícil de ser batido lá. O São Paulo também não conseguiu ganhar deles lá. Botafogo e Cap. Botafogo muito mal, né? Infelizmente aqui eu acho que o Cap deve ganhar o jogo. Red Bull e São Paulo. Puta, aqui é complicado. O Red Bull tá na parte de baixo da tabela, né? Mas fica uma incógnita aí. Porque o São Paulo não jogou bem o jogo da Copa do Brasil, né? Como vai voltar o São Paulo? Será que vai voltar abalado após a eliminação na Copa do Brasil? Eu acho que não. Eu acho que... Mas... Bom, vamos lá. Para tentar ser imparcial aqui... Eu vou colocar um 0 a 0 aqui. Para não falar, pô, o jogo tá colocando vitória só pro São Paulo, porque é São Paulino, então... Vou colocar um empate aqui. Vamos lá. Grêmio e Bahia. Eu acho que o São Paulo tem a obrigação de ganhar do Red Bull, tá? Tô colocando o resultado de empate aqui para ser imparcial, porque Atlético e Flamengo eu coloquei empate também. Curitiba e Goiás, aqui um jogo que não vai interferir tanto na tabela, né? Vasco e Atlético Goianiense, vou colocar aqui um empatezinho também. Vamos lá. Para a próxima rodada aí, que será a rodada no 29, Ceará e Flamengo, o jogo do Maracanã. Isso aqui não vai ser jogo fácil pro Flamengo não, viu? Mas vamos lá. Vou colocar a vitória do Flamengo aqui. Senão vão achar que eu não tô sendo imparcial aqui, né? São Paulo e Santos. Galera, o detalhe aqui é o seguinte. Esse jogo aqui, São Paulo e Santos, vai acontecer às vésperas do encontro Boca e Santos na Libertadores. Possivelmente o Santos venha com um time alternativo, tá? Então vou colocar a vitória do São Paulo. Corinthians e Fluminense. Fluminense bem, Corinthians bem. Vou colocar um empatezinho aqui. Sport Palmeiras. Aqui a gente... Também a questão do Palmeiras vai valer aqui, né? Da Libertadores. Então acho que o Palmeiras não vai com o time titular contra o Sport. Um empate. Se bem que essas datas aqui não tá correta, aparece aqui no GE, né? Mas enfim. Fortaleza e Grêmio. Fortaleza é um time de ser batido lá, o Flamengo não conseguiu, né? E o Grêmio também acho que não vai conseguir. Vasco e Botafogo. Botafogo muito mal, acho que o Vasco vence. Bragantino e Atlético. Também vou colocar um empate, assim como eu coloquei Bragantino e São Paulo. Inter deve vencer aqui com facilidade o Goiás. Aqui o clássico lá de Curitiba, vou colocar um 2 a 2. E aqui um empatezinho entre Atlético Goianiense e Bahia.
Beleza, vamos lá, 30ª rodada. O Fluminense deve vencer o Sport aqui. Tem um jogo aqui, olha, mano, um jogo pelo Brasileiro aqui, Palmeiras e Grêmio, que é a final da Copa do Brasil, né? Como vai jogar as duas equipes aqui? Difícil de saber, né? Time titular, reserva. Bom, como a final da Copa do Brasil acontece em fevereiro, então os dois devem ir com o titular aqui, né? Então eu acho que esse jogo fica no empate, que é um jogo complicadíssimo para os dois. Atlético e Atlético Goianiense, aqui o Galo vence. Bahia e Corinthians lá. Bahia tá apanhando de todo mundo, mesmo em casa, então acho que o Corinthians leva isso daqui, viu? Ceará aqui é um time difícil de ser batido, especialmente lá, vence o jogo. O Vasco deve ganhar aqui do Curitiba. Não acredito que o Vasco caia, mas o Botafogo, infelizmente, eu acho que não escapa, tá? Santos deve vencer o Botafogo aqui. Internacional deve vencer o Fortaleza aqui. Cap São Paulo lá, hein? É um jogo complicado lá, o Atlético deu uma melhorada, bom, mas a gente tá tentando ser imparcial aqui, então vou manter um empate aqui. Flamengo e Goiás lá, aqui complicado, hein, mano. Então vamos colocar aqui um 1-0 Flamengo, senão vai começar a choradeira, né? O jogo não tá sendo imparcial, mas beleza, vai lá. Flamengo e Palmeiras. Pior que essas datas do GE aqui tá complicada, porque data interfere muito, né? Vamos lá, mas eu acredito que aqui também não caia próxima final da Copa do Brasil. Correto? Então vou colocar um 1-1 aqui, jogo difícil para os dois. São Paulo e Inter. Aqui o São Paulo vai fazer a lição de casa. Corinthians e Sport. Corinthians deve vencer aqui o Sport. Bahia e Atlético fica no empate. Fortaleza e Santos fica no empate. Vamos colocar uma vitória para o Botafogo aqui, né? O Botafogo já tá desesperado no campeonato aí. Uma Red Bull aqui vence o Vasco. Jogaço aqui em Grêmio e Atlético. Vai depender muito aqui. As datas do calendário do GE aqui não estão corretas, tá? Vamos colocar aqui. O Grêmio é difícil demais de ser batido lá. Então vamos colocar um empate aqui. Flu e Curitiba, eu acho que o Flu vence aqui. Volto a falar que estou tentando ser o mais imparcial possível aqui, correto? Vamos lá. Fluminense e Botafogo. Infelizmente que acho que o Fluminense não desperdiça pontos aqui. O São Paulo tem um jogo teoricamente fácil no Morumbi contra o Curitiba. Corinthians e Red Bull. Bom, é na casa do Corinthians, então ele deve vencer. Sport Bahia, vou colocar um empatezinho aqui. Ceará e Palmeiras lá. Aqui eu acho que vai estar muito próximo da final da Copa do Brasil. Então vou colocar aqui uma vitória do Ceará. Vasco e Atlético. Bom, vamos colocar um 0-0 aqui. Vai ser jogo difícil, porque o Vasco no Rio é difícil. Santos deve ganhar do Goiás, mesmo que se for com reserva. Clássico Inter. Olha lá, o Inter vai quebrar o tabu contra o Grêmio aí, né? 1-0 Inter. Flamengo e Cap. Também um jogo difícil para os dois, tá? Então eu vou deixar um empate aqui. Empatezinho aqui também. Atlético e Fortaleza. Vamos lá, chegando a final aqui. Como que tá o São Paulo? Ixi, São Paulo tem uma boa vantagem, hein, mano, até agora. Bom, vamos lá, o Flamengo e o Grêmio tem um jogo a menos, lembrando, depois a gente soma esse jogo aí, ok? Vamos lá, Flu e Goiás. Flu deve vencer aqui o Goiás. Palmeiras e Botafogo, Palmeiras deve vencer. Atlético vence aqui o Fortaleza. Flamengo deve vencer o Sport fora de casa, né? O Vasco deve vencer o Bahia aqui.
Corinthians e Santos aqui cai a questão também que quando vai acontecer esse jogo, né? Porque o calendário do GE tá com as datas aqui, tô completamente... Tá 30/1, será que é isso? Se for 30/1, o Santos já deve estar aqui ou classificado ou eliminado da Libertadores. Vou colocar uma vitória do Santos, Vila Belmiro. O Inter deve ganhar do Red Bull aqui. Grêmio e Curitiba lá, depende... Bom, aqui já está mais próximo da final da Copa do Brasil. Então eu acho que o Grêmio joga com um time alternativo e não vence a Curitiba. São Paulo aqui deve fazer a lição aqui contra o Atlético Goianiense, né? É o que se espera de um time que quer ser campeão. Flamengo e Vasco, jogo complicado, mas eu vou colocar uma vitória do Flamengo aqui. Mando do Flamengo, São Paulo e Palmeiras. Dia 6/2, galera, final da Copa do Brasil acontece 3 e 10 de fevereiro. Então Palmeiras aqui não deve vir com força máxima. São Paulo vence o jogo. E o Corinthians deve vencer. Vamos lá, gente, tá sendo imparcial aqui, tá? Tentando ser o mais imparcial possível aqui. Pra ver como vai ficar o campeonato no final aí. Tô sendo imparcial, viu? Até a questão do São Paulo, que eu sou São Paulino, tô tentando ser imparcial aqui. Botafogo aqui deve vencer o Sport. Ainda não vai ser o suficiente para sair da zona de rebaixamento, mas deve vencer. Santos e Grêmio, também a mesma questão de São Paulo e Palmeiras, final da Copa do Brasil, né? Então vou colocar um 0x0 aqui. Cap sempre difícil fora de casa. Atlético deve vencer o Goiás aqui, mesmo lá em Goiânia, correto? Vamos lá, para a 35ª rodada, Fluminense e Galo. Aqui é um jogo difícil para ambos, né? Galera, o Ceará é um time difícil, tá? Mas o São Paulo aí deve fazer o resultado dentro de casa. Corinthians 1x0 aqui no Cap. 0x0 Bahia. O vídeo vai ficar um pouquinho longo aqui, né? Só pra gente dar uma movimentada aqui e ver. Bom, aqui já deve ter acabado a Copa do Brasil. O Grêmio campeão ou não. Aqui eu acho que já o Grêmio já volta com o time titular. Então deve vencer o Botafogo. Tá? Questão do Flamengo e Red Bull. Vamos lá. Flamenguistas não chorar. Vou colocar 1x0 aqui. Lembrando que São Paulo e Red Bull eu coloquei empate, né? Para mostrar que estou sendo imparcial. Inter deve vencer aqui. São Paulo já atingiu a pontuação que eu falei que precisa para ser campeão. Tá? Mesmo eu não exagerando aqui. Para mim 75 pontos bate campeão. Vamos lá. 36ª. Corinthians e Flamengo aqui. Jogo difícil, mas o Flamengo deve fazer a lição de casa. Palmeiras deve vencer aqui o Fortaleza. Vai ter acabado a Copa do Brasil. Atlético também vai vencer o Bahia aqui. 1x1 aí. Ceará e Fluminense, jogo complicado aqui. 1x1. Vasco e Internacional. Jogo difícil para ambos aí. Santos deve fazer a lição de casa contra o Curitiba. Aí vem aquele jogo que é encardido, hein? São Paulo e Grêmio lá. Vamos lá. Para mostrar que eu estou sendo imparcial ao máximo. Vou colocar Grêmio 1x0 aqui. Grêmio é o time mais complicado para o São Paulo. Para o São Paulo enfrentar por conta do estilo de jogo, né? Vixe, que jogo dos desesperados, Botafogo e Goiás, hein? Vixe. Bom, vamos para a penúltima rodada. Flamengo e Inter. Jogo difícil para ambos, né? O Internacional buscando a Libertadores aqui. Bom, vou colocar Flamengo 1x0. Mostrar que estou sendo muito imparcial. Palmeiras aqui deve fazer a lição de casa.
Corinthians e Vasco aqui, vou colocar 1 a 0. O Atlético aqui vai vencer o Sport fora de casa. Lógico, tô aqui tentando ser imparcial. Logicamente, nem todos os resultados vai acontecer dessa maneira, né? Futebol é imprevisível, mas a gente está avaliando os times, né? As competições que cada um está disputando. Botafogo e São Paulo lá. Que o São Paulo, Botafogo já está muito complicado. Pelo que eu estou vendo aqui, o Botafogo já está muito complicado aqui. Bom, vamos colocar um empate aqui para mostrar que estou sendo parcial, tá? Santos aqui deve fazer a lição contra o Flu. Briga pela Libertadores também tá firme aí, hein? Grêmio deve vencer aqui o CAP. Coritiba aqui. Vamos dar uma vitória para Coritiba aqui, vai. Goiás tentando escapar do rebaixamento. Uma vitória para o Goiás também. E vamos para a rodada decisiva. Ixi, Maria. Vamos lá, Fluminense 1 a 0 aqui no São Paulo e Flamengo. Vamos lá. A galera vai falar, mas o Flamengo é freguês do São Paulo. Mas vamos lá, galera. Para não ter choradeira aqui, falar que eu não estou sendo... Que eu estou sendo clubista, vou colocar um empate aqui, tá? Atlético e Palmeiras. Palmeiras aqui está disputando Libertadores, hein? Mas vamos lá, vamos pôr aqui uma vitória do Atlético. Bahia e Santos. O Bahia disputando rebaixamento aqui, hein? Vou colocar um empate. Difícil demais para os dois. Botafogo e Ceará. Acho que o Ceará deve ganhar. Botafogo pelo jeito aqui não escapar. Vasco deve vencer o Goiás. Goiás também já rodou. Grêmio empata com o Red Bull aqui. Inter deve vencer o Corinthians aqui. Vamos ver como terminar essa classificação aí, tá? Lembrando que tem a rodada aí do Grêmio e Flamengo, ok? Não dá para simular essa rodada atrasada aqui, tá, pessoal? Bom, vamos lá. Olha só, hein? São Paulo batendo aí 78 pontos, Flamengo 74, Atlético 72, Internacional em quarto 68, Palmeiras em quinto 63 para Grêmio. O Grêmio entra para Libertadores. Olha o Santos, cara. Santos aqui, se não ganhar a Copa do Brasil, pode ficar. Se não ganhar a Libertadores, pode ficar fora da Libertadores ano que vem, hein? Fluminense e Corinthians. Bom, vamos imaginar aqui, tem aquele jogo Flamengo e Grêmio que não dá para simular. Vamos imaginar que o Flamengo consiga ganhar do Grêmio, que eu acho difícil ganhar do Grêmio lá no Sul. Tá? O Flamengo iria para 74. Do mesmo jeito, São Paulo terminaria com o título. Vamos imaginar que o Grêmio consiga ganhar do Flamengo lá. Aí o Grêmio pularia para 66 pontos, assumiria a quinta colocação, deixando o Palmeiras em sexto. Né? E o empate entre Grêmio e Flamengo, o Grêmio iria para 64 e o Flamengo para 75. Tá? Tentei ser o mais imparcial possível aqui, para ninguém falar que eu sou muito clubista. Coloquei até alguns revés do São Paulo aqui também, tá? Empates com o Red Bull, derrota para o Grêmio, e etc e tal. Tá? Então terminaria assim a classificação e eu espero que termine assim mesmo, ok? Hoje não teve aparição do jogo, é só uma simulação aqui no GE. Tá joia, meus amigos? Forte abraço, tamo junto, é nóis. Salve, salve o Tricolor Paulista.